com crueldade. E a pergunta aqui é, como nós podemos aplicar esses versículos aqui? Bom, esse texto então nos ensina, esses versículos, o cuidado que os mais jovens, então principalmente aqueles que estão solteiros, devem ter na hora de escolher alguém para se casar. A Bíblia, ela está cheia de ordens para o povo de Deus saber escolher com quem vai passar o restante da vida. Então a Bíblia vai criar alguns princípios na hora de escolher com quem vai passar o restante da vida, na hora de se relacionar. Então, por exemplo, tem os textos de Êxodo 34:16, Deuteronômio 7:3, 1 Coríntios 7, que são passagens em que Deus ordenou que o povo de Israel, nessas passagens do Antigo Testamento, eles deveriam se casar somente com pessoas do mesmo povo, porque Deus até explica, nessas passagens que eu acabei de citar aqui, que se esse povo se relacionasse em casamento com povos pagãos, esses povos pagãos iriam influenciar o povo de Israel a adorar outros deuses, e que foi o que de fato aconteceu ao longo da história de Israel no Antigo Testamento. Tem o livro de Juízes, por exemplo, que mostra muito o povo se relacionando em casamento, em relações íntimas com esses povos, e acabou perdendo o temor de Deus. E 1 Coríntios 7, Paulo fala, num contexto ali de casamento, que devemos escolher casar com a pessoa desde que ela pertença ao Senhor. E quando nós desobedecemos esse padrão de Deus na Bíblia, esses mandamentos de Deus, o que acontece? Nós sofremos algumas consequências. Quais consequências? Nós podemos criar um lar dividido espiritualmente. Então, o que é um lar dividido espiritualmente? É como se o pai ou a mãe vai na igreja, daí o filho não vai. O pai e a mãe vai na igreja, daí o filho vai se for de um cônjuge de outra religião, vai lá no centro, por exemplo, de alguma religião afro, por exemplo. Então, cria um lar dividido. A criança fica perdida de como que ela deve ter a espiritualidade dela. Então, esse é um perigo de um relacionamento desigual, criar um lar dividido, com divergências de princípios em relação à criação dos filhos. Então, às vezes, um pai pode ensinar, por exemplo, o que é certo, daí o cônjuge ensina o que é errado. Nos momentos de crises conjugais, também pode acontecer, por exemplo, de ter essa divergência e o casamento acabar indo ainda mais por água abaixo, por causa dessa divergência de valores, esse julgo desigual. E até mesmo, no casal, no âmbito matrimonial, na hora de exercer a sexualidade do casal, essas divergências podem acabar passando dos limites e acabar fazendo aquilo que a Bíblia não ordena que a gente faça. Uma outra aplicação também é em relação aos conselhos. A quem você tem pedido ajuda nos momentos de crise? A quem você abre o seu coração? Claro que todos nós, por exemplo, estamos suscetíveis a passar por algum transtorno, uma depressão, uma crise de ansiedade, assim por diante. E nesses momentos a gente precisa de ajuda, certo? A gente precisa de ajuda. E quando a gente vai no psiquiatra, nem sempre o psiquiatra é cristão. Eu não estou falando desse tipo de ajuda. Eu estou falando de momentos de conselho mesmo, que você vai passar por uma crise, não está bem espiritualmente, você vai pedir conselho para quem? Vai pedir conselho a uma pessoa ali, que ela vai falar, sai da igreja, essa coisa de igreja está por fora. Esses caras aí, tudo fanático religioso, não vai na onda deles não. Você vai pedir conselho para esse tipo de pessoa? Você vai pedir conselho a uma pessoa está passando um problema no casamento. Daí a pessoa vai aconselhar, vai lá, chuta o balde também, sai traindo. Não, você tem que pedir conselho de uma pessoa que te aproxime da palavra de Deus, que te aproxime de Jesus Cristo, que te ajude a se aproximar de Deus. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, quando a gente vai pedir conselho. Então, eu falei aqui, então um discernimento ali na hora de pedir o conselho. Mas também de cuidar para a gente não ser influenciado, ao invés de influenciar. Então, aquela coisa,
vai se relacionar, e a Bíblia fala, né, que a gente tem que ter os nossos relacionamentos com os de fora, porque como que a gente vai cumprir o IDIA, o evangelismo, por exemplo? Mas só que tem que tomar cuidado de, ao invés de sermos influenciados, a gente tem que o quê? A gente tem que influenciar. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, irmãos. E uma outra aplicação aqui é que temos que tomar cuidado também com as intenções das pessoas. Porque essa aliança de Acabe com Josafá também tinha más intenções. Más intenções a parte de quem? De Acabe. Porque Acabe, ele queria que Josafá ajudasse ele numa guerra contra os sírios. Ele queria reconquistar uma cidade chamada Ramote de Gileade. E essa aproximação de Acabe tinha um interesse. Obrigado. Jesus falou, aquele que dá ao menos um copo de água para os meus pequeninos vai ter uma grande recompensa. E essa aliança de Acabe, então, com Josafá tinha intenção. Porque aqui que Acabe, olha a estratégia de Acabe. Ele queria invadir, atacar os sírios, mas ele falou assim para Josafá, você vestido como rei, eu vou me vestir como soldado normal. Qual era a estratégia dele aqui? O foco vai todo sobre Josafá, e se o Josafá morrer, eu sobrevivo. Ele foi astuto ali, ele fingiu amizade, aliança, mas ele estava querendo se livrar. Porque Deus também já havia condenado no capítulo 21, Deus mandou o profeta Elias para falar que Acabe não iria sobreviver por causa da desobediência dele. Deus foi dando chance, chegou uma hora que, agora chega, né? Fui dando chance, você não se arrepende. Então ele queria se livrar da morte, como ele sabia que o profeta Elias havia profetizado que ele ia morrer, ele tentou burlar ali uma estratégia para ele sobreviver. E o texto diz então que ele se vestiu de soldado e Josafá que foi vestido como rei. Então, qual é a lição que nós temos que tomar aqui, que a gente tem que aplicar? Que a gente tem que discernir, porque nem sempre as pessoas vão ter boas intenções na hora de se aconselhar a gente, na hora de se aproximar de nós. Nós devemos, porque Jesus fala assim, tem uma passagem nos evangelhos, que Jesus fala assim, eu os estou enviando para o meio de lobos, portanto, sejam astutos como a serpente e simples como as pombas. Então, irmãos, nós devemos ter cuidado na hora de nos relacionar, de compartilhar nossa vida íntima. Nós devemos, né, ajudar as pessoas, não se vingar das pessoas, porque a vingança não é bíblica, nós devemos sempre estar dispostos a perdoar, mas também a gente não pode ser um livro aberto, que todo mundo sabe o que passa em nosso coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o mundo é caído, os homens são maus. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de compartilhar a nossa vida íntima, porque às vezes uma pretensa obra boa que a pessoa quer fazer para a gente, na verdade está escondendo desejos ruins. Então a gente tem que tomar esse cuidado, amém?